Hoje, vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Matilda Hacker nasceu em 1811 na cidade de Canterbury, em Kent, Inglaterra. Seu pai, John Hacker, era um pedreiro habilidoso e próspero, profissão relevante numa cidade famosa por sua arquitetura medieval. Na época, a população de Canterbury crescia modestamente após as guerras napoleônicas, embora a cidade já não tivesse a antiga importância nacional. Na Idade Média, manteve-se um centro religioso e cultural importante, atraindo visitantes à antiga catedral e preservando a tradição. Maria, mãe de Matilda, cuidava da casa e da família em crescimento. Além de Matilda, os Hackers tinham outra filha, Amélia, e 2 filhos. A família vivia numa época em que Canterbury e boa parte da Inglaterra ainda se adaptavam às mudanças sociais da industrialização. A cidade, porém, seguia mais rural e artesanal que muitas grandes cidades do norte. Com o tempo, o esforço e os negócios do pai de Matilda trouxeram à família grande riqueza. Ele acabou adquirindo várias propriedades na cidade, incluindo uma impressionante fileira de 4 casas geminadas. Em Blackfriars, um antigo bairro de Canterbury, conhecido por suas vielas estreitas e construções medievais. Ele organizou e financiou a instalação de um relógio na torre da igreja de São Jorge em 1837, consolidando seu legado. Nos anos 1850, a família Hacker se mudou para uma casa grande e bem equipada em Winship, uma área logo além das muralhas da cidade que estava gradualmente se transformando de uma periferia rural em um respeitável bairro residencial. Naquela época, a família Hacker tinha boas posses e John Hacker garantia conforto aos filhos. Matilda e Amélia, filhas de um comerciante próspero, tiveram uma educação modesta, porém respeitável, comum às garotas da classe média inglesa do início do século XIX, quando a educação formal feminina era limitada. Elas frequentavam a escola local para meninas e aprendiam matérias como leitura, escrita, aritmética, escrituras e trabalhos manuais com agulha. Habilidades adequadas para jovens damas, mas o ensino acadêmico era geralmente secundário à instrução moral e ao preparo doméstico. As irmãs Hacker cresceram com a segurança e os refinamentos que vieram com o status crescente de sua família. Nem Matilda nem Amélia se casaram, o que causou estranheza numa sociedade onde o casamento era visto como ideal para mulheres, conforme envelheciam. As irmãs ficaram conhecidas em Canterbury pela independência, aparência e comportamento cada vez mais excêntricos. Financiadas pela generosidade do pai, que continuou a sustentá-las até a velhice, elas passaram a se vestir de forma idêntica, com vestidos de seda e xales de renda, usando faixas coloridas, muitas vezes presas por fivelas enormes. O resultado era inconfundível e elas quase nunca passavam despercebidas. As irmãs costumavam ser vistas caminhando de braços dados pelas avenidas de Margate e Ramsgate, 2 movimentados resorts à beira-mar na costa de Kent, que se tornaram destinos da moda para veranistas nas eras georgiana e vitoriana. Com a expansão das estradas para diligências e depois da ferrovia, ambas as cidades atraíram visitantes de Londres e outros lugares, interessados no ar fresco do mar, nas máquinas de banho e nos entretenimentos públicos. Margate, com suas praias de areia e salas de reuniões, e Ramsgate, com sua marina elegante e Porto Real, ofereciam às irmãs Hacker um palco ideal para exibirem seu estilo singular. As pessoas passaram a chamá-las carinhosamente, mas de modo um pouco zombeteiro, de sinos de Canterbury. Quando o pai de Matilda, Sr. John Hacker, morreu, o comportamento dela se tornou ainda mais excêntrico. Apesar de possuir vários imóveis em Canterbury e se beneficiar da renda de aluguel que eles geravam, ela desenvolveu um princípio incomum e teimoso. Ela se recusou a pagar as taxas e impostos locais exigidos para a manutenção dos serviços municipais. Essa resistência rapidamente irritou as autoridades da cidade. Após a morte da irmã, Matilda passou a controlar toda a renda dos imóveis. Ainda assim, ela permaneceu firme em evitar suas responsabilidades cívicas. Em vez de quitar suas dívidas ou administrar os imóveis de forma responsável, ela usava a renda para sustentar uma vida de evasão silenciosa, escondendo sua identidade atrás de nomes falsos. Em 1875, enquanto Canterbury modernizava sua infraestrutura, Matilda voltou a se desentender com as autoridades locais.
Ela se recusou a pagar pela nova rede de água encanada instalada em suas propriedades, que substituiria a dependência da água do rio. Ela não foi ao tribunal quando intimada e escreveu diretamente ao conselho do governo local. Ela afirmou que ela e seus inquilinos sempre tiveram água do rio Stour, considerando desnecessária e onerosa a exigência de água encanada. Ela disse que a cobrança semanal de 3 pence era mais do que podia pagar e que a mudança a prejudicaria para sempre. O secretário municipal disse que a água do rio foi testada e considerada imprópria para consumo humano e que a instalação da água encanada seguiu o procedimento padrão. Visando a saúde pública, a resistência contínua da senhorita Hacker foi respondida. Os magistrados acabaram emitindo uma ordem que a condenava a 2 meses de prisão por não pagamento das taxas de água, após tentativa anterior de recuperar o valor via mandado de apreensão ter falhado. Ela foi presa e, após uma breve audiência nos tribunais, foi condenada a cumprir 2 meses na prisão de Westgate, a imponente e austera Casa de Correção de Canterbury. Embora a prisão pudesse ter feito outra pessoa repensar suas atitudes, teve pouco efeito duradouro sobre Matilda para que ela quitasse suas dívidas pendentes. As autoridades confiscaram algumas de suas joias, muitas das quais faziam parte da mesma coleção extravagante que ela e sua irmã usavam durante seus passeios à beira-mar em Margate e Ramsgate. Mas a experiência fez pouco para mudar seu rumo. Na verdade, pareceu apenas fortalecer sua determinação. Em vez de arcar com os custos, ela tomou a atitude dramática de fugir da cidade completamente. Ela adotou um nome falso e se estabeleceu primeiro em Brighton, que já era uma cidade litorânea destacada no condado de Sussex. Depois ela se mudou para Londres, onde continuou seu padrão de evasão. Em 1877, ela usava o nome Senhorita Hewish e morava no número 4 da Euston Square, uma pensão respeitável no centro de Londres, de propriedade do Sr. Severan Bastendorf. O bairro, com sua proximidade à estação de trem e a população sempre em constante mudança, oferecia um esconderijo ideal para alguém determinado a não ser encontrado. Curioso para uma mulher que já foi figura conhecida na costa de Kent, desfilando em sedas com sua irmã sob céus de verão. Agora estar reduzida a uma vida de anonimato. O Sr. Bastendorf empregava uma criada chamada Senhorita Hannah Dobbs, uma jovem que era originalmente da pequena cidade de Tavistock, em Devon. Em 14 de outubro de 1877, o Sr. Bastendorf pediu à Senhorita Dobbs que cobrasse 3 semanas de aluguel da Senhorita Hacker, totalizando 1 libra e 16 shillings. A senhorita Dobbs falou com a inquilina, retornou com 5 libras e disse que a senhorita Hacker pediu troco. O Sr. Bastendorf deu o dinheiro e Dobbs voltou ao quarto da senhorita Hacker. O Sr. Bastendorf saiu para caçar perto de Erith e depois foi multado por atirar com arma de fogo próximo a prédios públicos. Ao voltar para casa, soube pela senhorita Dobbs que a senhorita Hacker saiu de repente e não voltaria. Saídas abruptas eram comuns naquela casa, então não causaram preocupação. No entanto, ninguém mais teve notícias da senhorita Hacker, novamente. Simplesmente presumiram que ela havia desaparecido e queria permanecer anônima, algo que já tinha feito muitas vezes antes. Mais de 18 meses se passaram antes disso. Na manhã de 9 de maio de 1879, o Sr. Bastendorf mandou William Strongham, de 15 anos, limpar o porão de carvão. A tarefa era simples, nada fora do comum para o jovem, que já havia realizado funções semelhantes inúmeras vezes antes. Ao descer para o porão mal iluminado, ele não esperava nada além do habitual monte de poeira preta. Pedaços de carvão espalhados e o ar abafado e sujo que grudava nas paredes e no chão de pedra. Mas o que ele encontrou foi algo muito mais horripilante. Escondido entre carvão e entulho, estava o corpo em decomposição de uma mulher. O choque inicial o deixou incapaz de se mover por um momento. Ele notou uma corda no pescoço e pernas da mulher e que ambas as mãos estavam ausentes. Embora ele soubesse pouco sobre cadáveres, até mesmo ele podia perceber pelo fedor e pela pele afundada que ela já estava morta há algum tempo. Assustado, William tropeçou pelas escadas do porão e correu para avisar o Sr. Bastendorf. O alarme soou imediatamente. A polícia chegou rapidamente e um médico chamado Dr. Davis examinou os restos mortais. Ele descobriu que o corpo havia sido colocado sobre um pedaço de lona encerada e que um cordão semelhante a um varal havia sido amarrado firmemente ao redor do pescoço. O corpo foi então transportado para o necrotério, onde poderia ser examinado mais detalhadamente. Concluiu-se que a morte foi causada por um golpe no pescoço.
Embora o médico suspeitasse que o cordão foi usado no ataque, não tinha certeza. Como estava tão deteriorado que se desfez quando ele tentou removê-lo, no entanto, algumas coisas eram reconhecíveis: um chale de seda distinto e um grande broche ornamental. Com a notícia se espalhando, pessoas se reuniram em frente à casa e a polícia foi chamada para controlar a multidão. A imprensa logo noticiou a história, apelidando-a de Mistério da Praça Euston, e o interesse do público crescia com novos detalhes. Médicos não conseguiram determinar o horário exato da morte, mas concluíram que a mulher estava morta há pelo menos um ano, e possivelmente até 3 anos antes da descoberta. A incerteza só tornava a tarefa de identificá-la ainda mais difícil. A Praça Euston serviu por alguns anos como uma pensão, com um fluxo constante de inquilinos passando por lá. Alguns ficavam por alguns meses, outros apenas por algumas semanas. Os registros também eram incompletos, e aqueles que haviam ficado muitas vezes deram nomes falsos, tornando difícil rastrear exatamente quem tinha vindo e ido embora. Várias teorias surgiram sobre a identidade da mulher falecida. Antigos inquilinos foram contatados, assim como ex-funcionários e antigos proprietários da casa, mas tudo em vão. Um casal, William e Susan Dobbs, leu sobre a mulher misteriosa achada no porão de carvão e procurou a polícia, dizendo acreditar que o corpo era de sua filha Hannah. Ela já havia trabalhado na casa e deixou o serviço do Sr. Bastendorf em setembro de 1878, tendo tido uma relação complicada com a família. Porém, a polícia disse aos Dobbs que o corpo não era de sua filha, pois ela cumpria 8 meses de prisão por roubo. O corpo foi encontrado com vários dentes faltando, levando os policiais a contatar dentistas locais para tentar identificar pacientes ausentes. E como seu paradeiro era desconhecido, um dentista, cujo consultório ficava perto da Praça Euston, apresentou uma pista promissora. 2 anos antes, ele havia feito um molde da boca de uma mulher para preparar uma dentadura para ela, mas ela nunca voltou para buscá-la. Mesmo sem saber o nome dela, o molde foi guardado e, ao ser comparado com a falecida, mostrou compatibilidade. Isso confirmou que a mulher que encomendou a dentadura era a mesma achada no porão de carvão, agora com datas mais precisas de quando esteve viva. A polícia pôde continuar com as investigações. Eventualmente, confirmaram que o corpo era de Matilda Hacker. O irmão dela identificou as roupas encontradas junto aos restos mortais. E foi constatado que ela não havia respondido a nenhuma carta desde outubro de 1877 e não tinha sido vista por ninguém, nem visitado seu banco. Edward Hacker contou aos policiais que sua irmã sempre carregava um relógio de ouro consigo. Quando a polícia investigou casas de penhores locais, encontrou o relógio, que Edward reconheceu como de sua irmã e identificado quem o penhorou. Era Hannah Dobbs, empregada e última pessoa a ver a senhorita Hacker antes dela supostamente ir para Euston Square. A vida pessoal da senhorita Dobbs foi examinada, revelando detalhes que aumentaram a desconfiança. Ela havia sido demitida de outras casas por roubo, e logo foi descoberto que ela tinha um relacionamento com Peter Bastendorf, o irmão mais novo de seu empregador. Ela foi para Devon e apresentou Peter à família como marido. No entanto, o relacionamento deles era instável, pois Peter suspeitava que Hannah tinha um caso impróprio com seu irmão. Isso criou ainda mais tensão e aumentou a pressão sobre o que já era uma situação muito volátil. Mesmo assim, Hannah continuou em 4 Euston Square até setembro de 1878, quando saiu de repente, sem aviso, e nunca mais voltou. Ao saber que Hannah Dobbs viajou para Bideford, Devon, com Peter Bastendorf, o inspetor Hagen foi até lá investigar. No início, ele teve dificuldades para obter informações. Os conhecidos da senhorita Dobbs estavam relutantes em falar e pareciam receosos de se envolver, mas mesmo assim, ele descobriu que a senhorita Dobbs deu aos pais vários presentes caros, como um anel de turquesa e brincos de ouro, depois identificados como da senhorita Hacker. A senhorita Dobbs foi interrogada por 2 policiais e recebeu pedaços de roupa e uma mecha de cabelo do corpo achado no porão. No interrogatório, ela manteve a calma e afirmou não saber nada sobre a falecida quando questionada. Ao ver o cabelo, ela afirmou que não era da senhorita Hacker, pois o dela era grisalho. Ela também foi questionada sobre o motivo de estar de posse de tantos pertences da senhorita Hacker. O empregador disse à polícia que, ao encontrar a caixa de dinheiro da senhorita Hacker no quarto, notou que o cadeado estava arrombado.
Quando ele perguntou à senhorita Dobbs, ela afirmou que a caixa era dela e disse aos policiais que os itens vieram de um tio falecido em Biddeford. Mas quando a polícia investigou isso, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que tal homem realmente existiu. Apesar de suas alegações de inocência, a senhorita Hannah Dobbs foi presa e acusada de assassinato. O julgamento de Hannah Dobbs, 24 anos, começou no Old Bailey em 2 de julho de 1879. Diante do juiz Hawkins, a ré vestia preto e parecia inquieta ao olhar ao redor do tribunal. Quando perguntada como se declarava, ela respondeu: inocente. Uma equipe jurídica forte representava a coroa, e o procurador-geral abriu o caso com uma cadeia de evidências circunstanciais. Isso, segundo ele, indicava claramente Hannah Dobbs como responsável pelo assassinato da senhorita Matilda Hacker. Evidências marcantes vieram de 2 guardas da prisão de Westminster. Eles escoltavam a prisioneira de táxi ao tribunal de Ball Street por outra acusação ligada ao caso da Praça Euston, e disseram isso. Durante a viagem, a senhorita Dobbs citou o Sr. Finlay, ex-inquilino da casa na Praça Euston, que costumava portar um revólver de 7 tiros. Os carcereiros disseram que Hannah havia lhes contado que acreditava que ele era o assassino e que ele lhe ofereceu 50 libras para guardar seu segredo e ir com ele para a América. No entanto, a senhorita Dobbs foi encontrada com muitos pertences da senhorita Hacker, incluindo óculos de aro de ouro, relógio de ouro com corrente, broche distinto, lenços de renda fina e outros itens que ela havia dado, penhorado ou vendido a um joalheiro. Várias testemunhas depuseram, entre elas a senhora Bastendorf, que relatou ao tribunal que a senhorita Hacker supostamente deixou a pensão no dia seguinte. Ela havia notado uma grande mancha de sangue no carpete do quarto onde estava hospedada. A promotoria supôs que o corpo foi levado para o porão, sendo arrastado pelo cordão do varal quando a casa estava vazia. Foi confirmado que só a senhorita Dobbs e as crianças Bastendorf estavam em casa das 16h às 23h no domingo, dia 14. Declarou-se também que as crianças dormiam até às 19h30, permitindo à senhorita Dobbs mover o corpo. A única coisa que permanecia incerta era exatamente como e em que data ela matou. Senhorita Hacker. Sabia-se que a senhorita Hacker estava viva no dia 10 de outubro, pois ela havia escrito uma carta e enviado. Uma resposta chegou dia 11, mas não foi retirada. A defesa sugeriu que o senhor ou a senhora Bastendorf poderiam estar envolvidos, mas a promotoria rebateu dizendo que a defesa não apresentou nenhuma prova ou motivo para sustentar isso. Outro ponto que enfraquece essa teoria é que Hannah Dobbs foi enviada pelo Sr. Bastendorf para coletar aluguéis e trazer uma nota de 5 libras. Além disso, eles pediram para que o porão de carvão fosse limpo. Por que os Bastendorf fariam isso se soubessem que ele estava escondendo um corpo para a defesa? O Sr. Meade afirmou que não havia caso a responder. Ele afirmou que não havia provas de que a falecida, fosse quem fosse, tivesse sido assassinada, sugerindo, ao invés disso, que ela poderia ter morrido de causas naturais. Os médicos também confirmaram que, embora o cadáver estivesse sem algumas partes do corpo, elas se desprenderam como resultado da decomposição natural, e não por terem sido removidas deliberadamente. Quando o julgamento terminou, o juiz Hawkins fez o resumo do caso. Ele disse ao júri para decidir 3 pontos: se o corpo era de senhorita Hacker, se ela morreu por violência e se a ré, senhorita Hannah Dobbs, era responsável. Ele questionou: se a senhorita Hacker morreu de causas naturais, por que esconderam o corpo no porão de carvão e por que a senhorita Dobbs disse ao empregador que ela havia ido embora? Mas os pertences dela, incluindo seu baú, permaneceram na casa. O júri deliberou por menos de meia hora antes de retornar com o veredito de inocente. Hannah Dobbs, pálida e quase desmaiando, suspirou aliviada ao ouvir o veredito. Durante todo o julgamento, ela se comportou de maneira calma e digna, mas estava claramente ciente da gravidade da acusação. Mas a história não terminou aí. Após ser libertada, senhorita Dobbs fez uma declaração pública dramática em entrevista a um jornalista. Ela disse que tinha um caso com seu ex-chefe, Severin Bastendorf, dono do 4 Euston Square. Ainda mais sensacional, ela afirmou ter engravidado dele e que ele a fez iniciar um relacionamento com seu irmão mais novo, Peter. Para esconder o caso, ela disse que depois sofreu um aborto espontâneo. A alegação mais impactante foi a última. A senhorita Dobbs acusou Severin Bastendorf de causar a morte da senhorita Matilda Hacker.
Ela afirmou ter encontrado o corpo na oficina e que o Sr. Bastendorf a ameaçou para silenciá-la, dando-lhe o anel do júri, o relógio e a corrente. Disse a ela que, se perguntassem de onde veio, dissesse ser presente de um tio rico falecido. Depois, ela penhorou o anel do júri. No entanto, essa história sensacional continuou, na qual ela também o acusou de assassinar outro inquilino e de espancar um menino de rua até a morte. Sr. e Sra. Bastendorf negaram as acusações. Apesar das alegações detalhadas da Srta. Dobbs, que levaram à prisão do Sr. Bastendorf e ao julgamento, não havia provas suficientes para condená-lo por assassinato. O tribunal concluiu que o Sr. Bastendorf havia mentido sob juramento nos processos anteriores, especificamente ao negar seu relacionamento com a Srta. Dobbs. Por esse perjúrio, ele foi condenado a 12 meses de prisão. Além de cumprir pena, seu negócio estava arruinado e sua esposa grávida do 5º filho. Embora a polícia e promotores acreditassem que Matilda Hacker foi assassinada, ninguém nunca foi considerado culpado pelo crime. Isso parecia um fim muito triste e indigno para uma senhora excêntrica e reclusa. Conhecida em Kent como uma das sininhas de Canterbury, sua vida sempre foi alvo de fofocas locais. E agora, na morte, ela mais uma vez foi exposta ao olhar do público, desta vez como vítima de um assassinato brutal e misterioso. A sombria notoriedade do caso continuou, e os moradores da Praça Euston, cansados da associação com o assassinato, conseguiram renomear o lado sul da Praça Euston, e passou a ser conhecida como Jardins Annesley, um novo nome criado para apagar a memória sombria de um dos mistérios mais perturbadores da Londres vitoriana. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Neste vídeo mencionei Canterbury, a cidade onde Matilda Hacker nasceu. Se você está curioso para saber como Canterbury é hoje, uma das inscritas do Briefcase criou um canal no YouTube onde ela compartilha vídeos curtos dos lugares que visita. Ela fez um vídeo ótimo sobre Canterbury recentemente. Vou deixar um link para esse vídeo abaixo caso alguém queira conferir. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui e espero ver todos vocês novamente na próxima semana para mais um Briefcase.